Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, né? O pessoal já estão cansados de assistir aula, né? Final do ano, né? Preciso combinar algumas coisas, como diz o professor Alex. Precisamos combinar algumas coisas de ordem avisos paroquianos, como diz o professor Alex, né? É, a semana passada, a aula 9 era sobre publicidade, né, no Código de Defesa do Consumidor. Eu havia combinado na outra semana com vocês que eu iria postar a aula e que eu iria trabalhar ela na terça-feira. Mas terça-feira ninguém apareceu aqui até as 9h10, às 9h15. Então, são 15 minutos o horário de tolerância das aulas, então ficou como aula dada, mas ela está gravada, inclusive a aula postada é uma aula do curso de Direito, do qual é uma aula extremamente completa. E, para que não haja prejuízo para os senhores, sério, mas quando for assim me mande mensagem, eu não sei o que aconteceu, eu acredito, eu não fiquei chateado não, eu achei até que vocês tinham de repente, sei lá, combinado de não assistir a aula, mas assim, tranquilo. Aquela é uma aula que dá para assistir uma aula sem, digamos assim, uma aula gravada. Por quê? A minha preocupação é que hoje, quer ver, eu anotei a data da prova de vocês, data da prova de vocês é dia 23, né? Então a gente tem, com essa aula de hoje, eu preciso fazer uma revisão, a gente precisa fazer umas questões. Então, teoricamente, eu tenho só a aula de hoje e a aula de amanhã com calma para trabalhar conteúdo. Então, hoje eu preciso trabalhar a aula 10 das cláusulas abusivas. Eu não sei se para você está ficando muito tumultuado, muito conteúdo, por isso que eu estou pensando em trabalhar a aula 10 hoje, amanhã a aula 11, depois, segunda-feira, fazemos questões, né? E na terça-feira fazemos uma revisão ou ao contrário, ou eu deixo a segunda-feira livre para vocês para assistirem mais alguma aula, alguma coisa e fazemos questões na terça, não sei, isso aí vocês podem pensar até amanhã e me darem a resposta daquilo que vocês acham melhor a gente fazer. Para mim tanto faz. Se vocês olharem no Moodle, hoje eu passei a tarde lançando, já lancei até a aula, nós estamos na aula 10, lancei até a aula 11, tanto slide quanto uma aula que eu já dei ela. Então, assim, acho que fica fácil para vocês darem uma olhada e uma pensada para verem o que vocês acham melhor fazer aqui comigo, combinado? Então, deem uma olhada no Moodle, façam uma reflexão até amanhã do que vocês preferem ali até a semana que vem. Se preferem questões e revisão, se preferem só questões, porque quer dizer, hoje e amanhã eu preciso trabalhar conteúdo. Combinado? Eles nem combinam. Combinado então. Mas deem uma olhada porque tô fazendo isso por vocês. Se vocês não quiserem, não tem importância. Se vocês não quiserem, a gente faz diferente. Eu deixo ali uma aula vaga, seja de amanhã ou de segunda, né? Para vocês terem tempo aí de assistir as aulas postadas. Para mim, tanto faz. Entenderam? Então pensem até amanhã, vejam aquilo que vocês acham que vai ficar melhor com relação a isso. Então, aula 10, cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor. É uma aula que eu gosto bastante, é uma aula que tem tem uma certa quantidade aqui de incisos que nós vamos trabalhar, mas aquilo que a gente vai conversar é sobre o artigo 39. Mas eu começo a aula mostrando para vocês uma situação que eu acredito que vocês já tenham passado por ela, né? Já passaram por essa situação? O caixa te dá um troco em balas? Sim ou não? Sim, né? E o que o caixa está fazendo com vocês? Ele está te dando troco em balas? Quer dizer que a bala virou dinheiro, é isso? Se a bala tivesse virado dinheiro, a gente sempre tem aquele parente que diz assim para nós: ah, junta aí então esse troco em bala, depois volta lá para comprar alguma coisa, não é? Quem já não ouviu essa expressão?
É possível comprar alguma coisa com balas? Não é, Juliana? Eu sempre escuto essa expressão. E daí eu pergunto, é possível você voltar com as balas lá no mercado, na farmácia, seja no bar, onde for, para comprar algum produto? Não é possível, né? Então, se não é possível, a gente precisa entender o porquê que não é possível. Sabe por que não é possível? Porque o caixa não está te dando o troco em balas. O caixa está te vendendo balas. Então a gente chama que isso aí é a prática abusiva da venda ali sem você querer comprar balas. Eu, quando alguém vem me dar o troco em balas, eu já falo, pode ficar com troco, porque eu não consumo balas, né? Eu falo que eu não. Mas é verdade, eu não como açúcar, então eu não falo que eu não gosto de balas, que pode me dar o troco de outra coisa, me dê um desconto, me dê um vale, ou se for muito pouca coisa mesmo, falo para ficar com a pessoa. Então cuidado, porque essa questão aqui das balas não é troco em balas. Essa questão das balas, você está comprando balas. Então, lá no artigo 39, a gente vai trabalhar aquilo que são as práticas abusivas aqui no direito do consumidor. E está escrito assim, ó, é vedado. Se você tem problema, se você acha difícil essa palavrinha escrito é vedado, risque ela e coloque é proibido. É proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. O que é que quer dizer esse dentre outras práticas abusivas? Quer dizer que esse rol é meramente exemplificativo, que o juiz, analisando o caso concreto, se ele entender que exista outras práticas, se não essas que a gente vai conversar hoje, também é possível ele encaixar como prática abusiva. E a primeira prática abusiva que a gente vai ter aqui no Código de Defesa do Consumidor é o quê? É a venda casada ou a imposição de limites quantitativos pelo fornecedor. E daí no inciso 1, ó, eu estou transmitindo esse aí para vocês, mas ele está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então anote lá, ó, inciso 1. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço sem justa causa ou sem limites quantitativos. Gosto bastante aí do exemplo da Bombonier do cinema, né? Hoje eles já pararam com essa história de proibir de você entrar com alimentos no cinema, mas no passado, acho que uns 10 anos atrás, eu nem era professor ainda, eu já fui barrado lá no cinema do Catuaí porque eles não deixaram eu entrar com o milkshake do McDonald's. E na época eu questionei a moça, falei, mas por que eu não posso entrar com o milkshake do McDonald's? Daí ela disse assim para mim que é porque eu corri o risco de derramar dentro do cinema e sujar lá o carpete. Eu falei, nossa moça, olha o meu tamanho, o milkshake tem até tampa, né? Mas acabei tendo que tomar tudo ali na entrada do cinema porque ela não deixou eu entrar. Então isso aqui hoje já era na época, mas não tinha assim, essa consciência, essa fiscalização. Hoje é entendido como prática abusiva. Aqui eu coloco mais esse print que eu fiz. Ó, você sabia que você tem direito em contratar apenas a internet, ou só a TV a cabo, ou só o telefone, né? Hoje, de tanto a gente bater nesse assunto, até as operadoras já estão admitindo fazer essas contratações de forma mais simplória, de forma mais tranquila. Então, inciso 2 do artigo 39. Recusa de contratar pelo fornecedor. Então, inciso 2 está escrito assim, ó. Recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. Olha só o que está meio borradinho ali, acho que não dá para ver muito bem, mas eu leio para vocês. Ó, pode recusar o atendimento ao consumidor. No balãozinho está escrito assim, ó, não fui com a sua cara, não irei te vender nada. Então veja, o fornecedor ele não pode deixar de atender ali um consumidor, deixar de atender uma demanda, porque simplesmente ele não foi com a cara do consumidor ou porque ele possa ter ali algum problema de ordem pessoal com quem quer comprar. Isso aí é considerado uma prática abusiva. Você vai dizer, mas isso aí é possível acontecer? Olha, eu acho que é difícil você fazer a prova, concorda? Como é que você vai provar que a pessoa não quer te vender? Se bem que é fácil, né? Pega o celular e grava. Mas o Código em 1990 se preocupou com essa possibilidade. Esse exemplo não é muito dos mais palpáveis que a gente já pôde trazer para vocês, mas aqui dá para cumprir aqui o que diz o inciso 2, que seria essa recusa de venda não injustificada. É prática abusiva, vai ter que vender sim. 3. Produtos enviados sem solicitação prévia. Olha lá o que fala o inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Olha só qual que é o nosso carro-chefe aqui que acontece com todo mundo. Cartão de crédito, gente. Aqui nós temos duas situações. Poxa, mas só mandar o cartão de crédito já haveria o dano moral? Então, assim, não vamos confundir dano moral com ilícito no consumidor. O ilícito é a prática abusiva. Então, evidentemente, o banco mandou um cartão de crédito em você solicitar, o ilícito está configurado. Agora, 2020, tempos complicados, tempos em que todo mundo quer ganhar ali uma indenização, quer ganhar alguma coisa. Então, o julgador, os tribunais superiores estão, né, já adotaram há algum tempo o entendimento de que se faz necessária a prova do dano moral. Não adianta só ter recebido o cartão. Só receber o cartão não gera o dano moral, é só o ato ilícito. Poxa, mas como é que pode gerar o dano moral nesse sentido? Seu nome for inscrito no Serasa, se você tiver dor de cabeça aí, né? Dor de cabeça não, se você comprovar desgaste, perda de tempo, sei lá, qualquer aí desdobramento dessa situação, desse cartão que você não pediu, mas não é qualquer desdobramento, é um desdobramento que vem ali lhe causar um dano de ordem moral, de ordem psíquica. Se você não conseguir fazer essa prova, o juiz não vai te dar dano moral. Ele está certo nesse sentido. Então, eu coloquei um fique atento, ó, vamos ver o que está escrito ali. Ó, jamais o consumidor poderá ser responsabilizado por um produto ou um serviço que não solicitou. Então não adianta ficar mandando as coisas na minha casa e depois ficar mandando boleto para eu pagar. Se eu não solicitei, entende-se que é amostra grátis ou do produto ou do serviço. E equipara, até anotado, equipara-se as amostras grátis, inexistindo, né, não tendo obrigação de pagamento, aquilo que você mandou aí na minha casa sem a minha solicitação. Isso aqui é tranquilo. 4. Aproveitamento das vulnerabilidades específicas do consumidor. Vamos ver o que está falando no inciso 4. Ó. Prevalecer-se da franqueza, né? Na verdade aqui é fraqueza, eu acho, ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhes produtos ou serviços. Deixa eu ver aqui o inciso 4, que não é franqueza, não, é fraqueza. Acho que é aí o corretor do inciso 4 é fraqueza, não é franqueza mesmo não. É fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua saúde, conhecimento, condição social para impingir-lhe produtos ou serviços. Esse é aquelas situações de má fé, né, que o consumidor é idoso, ou o consumidor não conhece aí as cláusulas, ou não conhece ali sobre um produto ou sobre um serviço, e o fornecedor vem e quer ali, de qualquer forma fazer com que ele compre, com que ele consuma ali um produto. Então, esse caso vai mais de encontro com uma situação bem corriqueira que a gente encontra aí, essa questão dos idosos, né, de empréstimos consignados, cartão de crédito, venda de sei lá, de repente um seguro, seguro de proteção financeira quando você compra um produto. Então tudo isso aqui a gente pode estar imaginando que a gente está se aproveitando ali dessa questão da fraqueza, não é franqueza, fraqueza do consumidor. 5. Exigências de vantagens excessivas. Então ali, ó, inciso 5. Exigir do consumidor vantagem, tá faltando um M, nossa, esses slides estão bons, hein? Manifestamente excessiva. Exemplo, uma taxa de juros que seja muito alta, que seja acima aí do que o Banco Central está autorizando aquela instituição financeira a cobrar. Prof, mas isso pode acontecer? Infelizmente pode acontecer, por isso que existe o Código de Defesa do Consumidor, que está vindo aqui para proteger, para trazer direitos àquela pessoa que é vulnerável, que é hipossuficiente, no caso, o consumidor. Olha lá, que é um exemplo pior do que esse aqui, ó, cobrança por sobras de comida no prato é considerada abusiva. Eu não sei se vocês já foram em algum restaurante que tem essa plaquinha, mas eu já fui. Eu me sinto extremamente desconfortável, né? Embora eu seja adepto daquela teoria, daquele método, que eu não gosto. Dificilmente você vai sobrar comida no meu prato, porque eu sou extremamente contra o desperdício. Eu acho que muita gente passa necessidade. Quer dizer, eu venho de uma outra época aí da vida, onde, né, foram difíceis ali o tempo de faculdade na minha vida e tudo mais. Então eu sou extremamente contra
o desperdício. Então, ainda que não sobre nada, raramente, só vai ver sobrar comida no meu prato se assim, se eu pegar alguma coisa errada que eu não gosto. E como eu sou uma pessoa que não gosta de muita coisa, então assim, eu só pego realmente aquilo que eu vou comer. Então, olha, não me lembro de ter sobrado aí comida no meu prato, mas assim, todas as vezes que eu vejo um cartaz como este, eu fico incomodado porque eu acho que seria extremamente desagradável e é uma prática abusiva você vir e cobrar do consumidor aí essa questão de sobrou comida vai ter que pagar. Consumação mínima na mesa, né? Já viram isso? Um monte, né? Também é considerado prática abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor. Sexta prática abusiva, execução de serviço sem orçamento prévio. Olha que interessante. Executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as correntes de práticas anteriores, as decorrentes, né, de práticas anteriores entre as partes. Então, um exemplo é você deixar o carro na concessionária para fazer revisão e eles não te mandarem um orçamento. Vai lá, dá medo mesmo, o Samantha. Mas olha só, isso aqui é proteção ao consumidor. Não sei se vocês têm acompanhado aí a propaganda de carro novo, mas hoje quase que a maioria, não vou dizer todas, mas a maioria das concessionárias já trabalham ou com revisão tabelada ou com... Você compra o carro e ganha revisão aí durante o primeiro, o segundo, até o terceiro ano, né? Tem alguns casos. Ah, por que isso? Justamente buscando evitar esse problema aqui da revisão. Então, você que tem ali comprou o veículo, que tem essa possibilidade, melhor para você. Se você não tem essa possibilidade, eles não podem ir fazendo aí o serviço sem te consultar, sem você autorizar ali o orçamento. 7. Repasse de informações depreciativas relativas ao consumidor. Olha o que está escrito lá no inciso 7º. 7. Repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Então, seria aquela informação de, por exemplo, nossa, o Juliano, você vai tirar as informações sobre o Juliano e uma empresa fala assim, olha, não vende para o Juliano não, porque ele vai no PROCON, ele faz reclamação aí junto ao consumidor.gov. Então, tenta evitar fazer negócio com ele, porque se você tiver qualquer problema, ele vai buscar os direitos dele. Então, isso aí é uma informação depreciativa que não pode ser informada. É direito meu buscar buscar aquilo que eu acho que é correto, né? Se não for correto, a justiça, o judiciário tem que se encarregar aí de me dar uma punição, né? E não aí o fornecedor ou quem está afim de falar esse tipo de informação. Compreendido esse inciso? É bem tranquilo. Esse aqui eu tirei do CNJ, esse print, né? Que é o repasse de informação depreciativa. Então, primeiro travessão, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Né? Qual que é o objetivo? O objetivo é evitar constrangimentos ao consumidor quando ele tiver que defender os seus direitos, impedindo que o fornecedor venha denegrir a sua imagem. Isso aí está certíssimo, né? Além da sanção administrativa, o fornecedor pode responder por eventuais danos, né? Aí eu penso em dano moral, ou lucro cessante, ou qualquer outra coisa que ele possa ter causado aqui ao consumidor. 8º, inserção no mercado em desacordo com normas técnicas. Esse 8º é tranquilo, mas a gente fica meio assustado quando a gente faz a leitura desse inciso. Olha o que ele está falando. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem pela ABNT ou outra entidade credenciada ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o famoso COMETRO. Deixa eu ver, olha aqui, exemplo clássico, a questão da cadeirinha dos bebês. Não sei se vocês se lembram, né, mas teve alguns anos atrás aí que isso aí foi objeto de muita discussão. Passou até o Inmetro fazer o teste no Fantástico, estão lembrados? Que as cadeirinhas não traziam a segurança aí aos bebês como deveria. Então, você colocar no mercado de consumo um produto ou um serviço sem estar de acordo com as normas técnicas é considerado uma prática abusiva. O melhor exemplo que eu acho é esse aqui da cadeirinha. Deixa eu ver se eu pus mais algum, não pus. Pus só da cadeirinha, mas eu me lembro de outro. Capacete.
Então, lembrados da discussão do capacete aí de quem anda de moto, que o capacete também estava fora das questões do Inmetro. Então, seria uma prática abusiva vender produtos que não estão de acordo com que não tratam aqui, que não trazem a segurança devida ao consumidor. Isso aqui é tranquilo. 9. Recusa de venda de bens ou prestação de serviço. Inciso 9 do artigo 39. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Esse caso aqui eu também fiquei buscando, deixa eu ver, realmente, fiquei buscando aqui uma gravura e não encontrei uma coisa muito boa que pudesse expressar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui busca impedir a recusa do fornecimento para causar problemas ao consumidor com relação ao desabastecimento. Então é aquele caso em que o fornecedor ele se recusa a vender ao consumidor, alegando que ele não poderia, porque senão causaria desabastecimento. Então seria aquele caso, por exemplo, de eu limitar você comprar, sei lá, 2 galões de água. Mas por que 2 galões de água se aqui a gente não está passando falta d'água? Se estivéssemos passando falta d'água, seria possível. Agora, se nós não estamos passando falta d'água ou qualquer outra coisa nesse sentido, seria entendido como prática abusiva. Isso aqui é bem tranquilo. Inciso 10. Elevação sem justa causa do preço de produtos ou serviços. Quem já não viu isso, né? Lembra da greve dos caminhoneiros? O quanto subiu o valor do combustível? Estava certo? Não estava certo. Por que não estava certo? Porque o combustível que os postos estavam vendendo ainda estava no tanque deles, né? Não tinha tido aumento. Por isso que o PROCON fiscalizou, multou e fez uma série de coisas. É o mesmo que tem acontecido agora com o arroz. Né? Nem todo o arroz aí tá faltando, né? Nem todo poderia ter subido o que subiu. Só pode subir aquilo que realmente está ali na demanda ou está faltando outra coisa nesse sentido. Ó, eu aproveitei e coloquei aqui para vocês, ó, o valor da entrada na balada deve ser igual para ele ou para ela. A diferenciação de preços também configura prática abusiva. Então essa questão do preço para homem entrar na balada, ou preço para mulher entrar na balada, não é possível. É considerado prática abusiva também, que seria uma elevação sem justa causa. Então podem ver como que o direito do consumidor ele tenta trazer aqui, tenta resguardar realmente a proteção do mais fraco. Olha isso aí, ó. Bebida gelada pode ser mais cara? Né? Acontece isso muito em mercado, loja de conveniência, tabacaria. Pode ser mais caro? Pode, desde que eu avise o consumidor, não é? Ô, seu consumidor, ó, eu tenho bebida quente aqui, eu tenho água mineral quente a R$1. Se você quiser água gelada, ela custa R$1,50. É possível fazer isso? Claro que é possível fazer isso, desde que eu avise ele, senão vai ser considerado uma prática abusiva. 11. Ausência de prazo para cumprimento da obrigação do fornecedor. Olha lá o que está falando no inciso 11. Na verdade, o 12. É a 11ª obrigação, né, cláusula considerada prática abusiva, porque na verdade o inciso 11 ele é vetado, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar isso aqui. É isso mesmo, ó. O 11 ele é vetado, então ele não existe. Então seria o inciso 12, mas é o 11ª prática abusiva, né? Então 12, deixar de estipular prazo para cumprimento da sua obrigação ou deixar a fixação do seu termo inicial ou a critério exclusivo do fornecedor. Esse aqui eu coloco ali o caso com carro com problemas no freio, notificação da concessionária, mas eu gosto mais de um exemplo melhor. Você vai lá e compra um direito, ou compra uma construtora, vende para você a construção, o direito de um apartamento em construção. Tem prazo para você terminar de pagar, mas não tem prazo para ela terminar de construir. Se não existir essa cláusula de forma clara, desde que não seja preço de custo, tá? Se for a preço de custo, você é sócio de todo mundo, aí vocês vão até o final. Mas se você comprar aí de uma construtora, Yoshi, Plaenge, MRV, isso aqui pode ser entendido como uma cláusula abusiva. O pessoal discute bastante essa questão. Então, 12ª cláusula abusiva. 12º direito e a 13º inciso, a aplicação de forma ou índice de reajuste diverso, né, diferente do legal ou do contratualmente estabelecido. Então, 13. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou do contratualmente estabelecido. Juliano me deu um exemplo. Contratos bancários. Eu não posso aplicar um índice, não posso aplicar um fator de correção diferente daqueles que a gente já combinou previamente ou daqueles que estão especificados no contrato. Concordam? É tranquilo. Ali eu coloco uma gravura do IGPM, né? Inciso 13, 14, né? Ó, permitir o ingresso de pessoas. Esse inciso ele foi inserido pela Lei 10.425 de 2017. Esse inciso foi inserido em razão de uma tragédia nacional que ocorreu aqui no Brasil. Ó. Olha o que diz esse inciso. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa competente. Querem ver o que eu vou colocar? Esse inciso foi inserido em razão do que aconteceu na Boate Kiss. Vocês estão lembrados? Então, hoje é considerado prática abusiva quando você coloca um número de pessoas maiores do que aquele que a autoridade competente autoriza. Quem seria a autoridade competente? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, quer dizer, aquelas pessoas que têm condições de atestarem quantas pessoas cabem de forma correta, de forma adequada aqui em determinado recinto. Então, isso aí é muito importante e que realmente isso aí é uma prática abusiva e eu acho que isso aí veio em detrimento à segurança aí do consumidor. Então, realmente, prática abusiva você colocar um número maior de pessoas. Artigo 40. Fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio discriminado de mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, das condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então, esse artigo ele trata da questão também do orçamento, né? O dever de entrega, a vinculação do fornecedor e por quanto tempo esse orçamento fica válido. Então, veja que o direito do consumidor vem e trata desse assunto também. Aqui eu trago um slidezinho, né, uma copiazinha do que eu fiz lá. Ó. O que é orçamento prévio? O orçamento solicitado tem validade pelo preço e condições num período de 10 dias. Esse orçamento tem o nome de orçamento prévio e é gratuito. E você só poderá pagar, né, pagará, se concordar com o contrato feito com o comerciante e se valer a pena o fornecimento desses bens ou desses serviços. Parágrafo 1º do artigo 40. Salvo estipulação em contrário, então onde está o fundamento legal, né? O valor orçado terá a validade de 10 dias. Então, por quanto tempo vale um orçamento? Por 10 dias é o Código de Defesa do Consumidor que nos diz isso. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraintes, somente pode ser alterado mediante livre negociação entre as partes. Parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Então, não está no orçamento prévio, eu não sou obrigado a contratar. Nossa, que bom! Essa aula ela é um pouco perto da aula anterior, que essa aqui é a aula 10, né? Perto da aula 9, essa aula é um pouco maçante aqui a título de conteúdo. Então eu gostaria que vocês olhassem com calma aqui esses slides, se possível reassistirem ou essa aula ou a que eu postei para vocês, que vai estar mais longa, trabalhando a ter mais exemplos. E eu não vou tomar vocês de muito tempo, porque assim, como eu pretendo dar aula 10, aula 11, acredito que até aula 13 e aula 14, então eu prefiro que as aulas fiquem aqui entre 30 e 40 minutos para que vocês, né, para quem não está assistindo, porque nós estamos apenas com 5 presentes, está faltando muita gente, para que possam estar aí assistindo e que fique mais fácil a compreensão. Combinado? Eles nem combinam, já me deixaram aqui também. Ai, que bom, Eriton. Que bom, Juliano. Então, eu tô, né, na verdade, estou pensando nessas 2 últimas semanas, porque o pessoal também já estão esgotados. Vocês ficam quietinhos dormindo, né?
Então, pode perguntar. Claro. Ah, o que eu falei no começo da aula, o Elton, eu falei que eu estava falando que a prova, eu até anotei aqui para não esquecer, ó, a prova de vocês é dia 23, é uma segunda-feira. Então nós temos a aula de hoje, a aula de amanhã, a aula de segunda-feira que vem e a aula de terça-feira. A gente tem 4 aulas e temos ainda um bocado aí de conteúdo. Não adianta eu ficar aqui despejando o conteúdo para vocês, porque não é só cumprir a ementa, você também tem que aprender. Então o que, que eu pedi para vocês? Se você olhar o Moodle, você vai ver que eu postei aula 8, aula 9, aula 10 e aula 11. Eu postei aulas completas que eu gravei lá no curso de Direito. Entendeu? Então, se você quiser, se você puder assistir, você vai ter uma excelente compreensão. Inclusive, essa aula aqui que eu acabei de dar, ela está postada lá num formato maior, com mais explicações. Entendeu? Então, assim, eu postei a aula e postei o slide. Então, assim, eu pedi para vocês darem uma pensadinha se vocês querem fazer a semana que vem as questões online, que a gente precisa fazer questões para o trabalho, ou se vocês querem fazer revisão. Uma das duas coisas ou as duas. Pedi para vocês pensarem até amanhã. Entendeu? Que a gente precisa fazer as questões ainda valendo 3 pontos. Isso, eu quero fazer elas online com vocês, entendeu? Para que depois você só precise postar. Eu até acho, agora que eu tô pensando nisso, eu até acho que eu devia fazer isso amanhã, hein? Sabe por quê? Agora que eu tô pensando nisso, devia fazer isso amanhã para que para que possa sobrar uma semana inteira, ou seja, sobrar a semana que vem inteira 2 aulas, né? Antes de, porque você vai ver, um monte de gente vai falar que não entendeu, que não sabe onde está. Eu acho que amanhã a gente vai fazer questões, hein? Não dou certeza, mas é quase certeza. Amanhã a gente podia fazer questões. Não. No primeiro horário, na terça. Repete aqui essa questão do horário. Como é que é o negócio do horário? Falem aí pra mim. Não, as aulas estão sendo às 21, Wellington. A terça-feira passada eu fiquei até 9, até 21h10 esperando vocês e ninguém entrou. Eu não posso mudar o horário sem ter autorização do Alex e nem sem ter autorização de vocês. Né? Eu não tenho aula no primeiro horário, para mim até daria. Mas eu acho melhor não mexer nisso, porque só falta a aula de amanhã e a aula da terça-feira que vem pra gente não. Então, o pessoal tá falando que talvez esteja com bug. Não, mas a aula tá postada lá, fiquem tranquilos, não haverá prejuízo, até porque eu quero fazer revisão, concordo? Eu vou ver então, amanhã a aula é às 21 horas, né? 21 horas e eu acho que o correto é a gente fazer questões amanhã, né? Fazemos já umas 5 ou 6 questões, já fica ali para multidisciplinar e o trabalho para postar no Moodle, combinado? Acho que fica bom, né? Aqueles que não puderem assistir amanhã vão ter que assistir depois para entregar, ué, é a vida. Não, Elton, mas as aulas estão postadas assim, tranquilo. Se você perdeu alguma coisa, abra o slide, assista a aula, tente fazer uma sequência sem se perder muito, sem pular muita coisa, que senão depois você vai falar assim, ah, mas está difícil de entender a aula dele, né? Mas é só você assistir com paciência, até por isso que eu quero fazer aulas menores dessa semana e da semana que vem para possibilitar, porque quer dizer, acho que a sua próxima aula é só às 21 horas, ó, se você quiser você consegue entrar lá e assistir essa aula que está faltando até 8h30. Combinado? E daí já eu subo essa daqui. Então, quero deixar vocês com mais tranquilidade nessas 2 semanas para que possam assistir as aulas gravadas que eu já tenho. São aulas boas. Entenderam? Então, até amanhã. Dê uma olhada aí no Moodle que eu já postei tudo. Hoje passei o dia postando as coisas para vocês. Combinado? E qualquer coisa, amanhã a gente volta a falar às 21 horas. Vamos fazer questões. Tchau, tudo de bom. Deixa eu achar vamos pôr um final aqui, né? Final de edição.
Ixi, achou outra.